O clima no Flamengo segue intenso e de muita movimentação nos bastidores, daqueles momentos em que o torcedor sente que decisões grandes estão sendo desenhadas enquanto o elenco ainda digere uma temporada pesada, cheia de emoções e de episódios marcantes. Mesmo com jogadores e comissão técnica seguindo programações individuais neste período, o departamento de futebol não desacelera e já trabalha de forma clara em ajustes profundos, pensando no próximo ano. A avaliação interna é de que o ciclo de alguns nomes chegou ao fim, seja por questões contratuais, seja por espaço reduzido dentro do elenco ou até mesmo por estratégia financeira. A diretoria entende que, para seguir competitiva, precisa mexer na engrenagem agora, aproveitando a abertura da janela e antecipando movimentos que costumam acontecer mais adiante. Um ponto que chama atenção é a logística adotada após o fim da temporada. Nem todo mundo retorna junto, e isso faz parte de um planejamento que leva em conta férias, compromissos familiares e até negociações em andamento. Alguns atletas seguem direto para outros países, outros permanecem em regiões próximas, e isso não significa, em hipótese alguma, que o Flamengo esteja parado. Pelo contrário, enquanto parte do elenco descansa, a cúpula do futebol se mantém em contato constante, alinhando cenários, avaliando contratos e definindo prioridades. Há uma consciência clara de que este é um momento sensível, em que cada decisão pode impactar diretamente o desempenho do time no próximo ano. Dentro desse cenário, a discussão sobre o comando técnico ganha um peso enorme. Existe uma reunião marcada com a alta direção justamente para definir os próximos passos em relação ao treinador, que termina o ano visivelmente abalado pelo desfecho da temporada, mas ao mesmo tempo fortalecido pelo que foi construído ao longo do trabalho. Internamente, a leitura é de que o Flamengo esteve muito próximo de um feito histórico e que detalhes, especialmente nos momentos decisivos, acabaram fazendo a diferença. Isso gera frustração, claro, mas também reforça a convicção de que a base do projeto é sólida e merece continuidade. Desde que exista alinhamento total entre diretoria e comissão técnica. Antes mesmo de pensar em reforços, duas situações são tratadas como prioridade absoluta. A primeira envolve a definição sobre contratos estratégicos dentro do futebol, peças que fazem parte do planejamento e que precisam ter o futuro resolvido para dar segurança ao projeto. A segunda passa diretamente pelo treinador, porque qualquer movimentação no mercado só faz sentido se houver clareza sobre o perfil de time que se quer montar. Não se trata apenas de contratar nomes, mas de pensar em encaixe, em modelo de jogo e em gestão de grupo. Algo que o Flamengo vem tentando aprimorar a cada temporada. No campo das saídas, o clube já trabalha com uma lista bem definida. Há jogadores que deixam o Flamengo por força contratual sem muito espaço para negociação e outros que entram na pauta por decisão técnica e administrativa. A ideia é enxugar o elenco, reduzir a folha salarial e abrir espaço para atletas que possam chegar com mais protagonismo. Em alguns casos, a avaliação é simples: o ciclo se encerrou. Em outros, existe uma análise mais delicada, envolvendo custo, rendimento e potencial de mercado. A diretoria tenta equilibrar tudo isso para não perder dinheiro e, ao mesmo tempo, não comprometer o nível do grupo. Alguns nomes já têm destino encaminhado, com acordos avançados e detalhes finais sendo ajustados. Outros vivem situações diferentes, como rescisões amigáveis ou negociações que ainda dependem de propostas concretas.
O Flamengo entende que liberar atletas que não estão sendo utilizados é fundamental para oxigenar o elenco e criar margem para buscar peças mais alinhadas com o que a comissão técnica espera. Essa estratégia também ajuda a manter um ambiente mais saudável, sem jogadores insatisfeitos por falta de oportunidades. Entre os atletas que ainda fazem parte do elenco principal, há casos que exigem atenção especial. Jogadores com salário elevado e pouco espaço em campo entram naturalmente na mira do mercado e o clube se mostra aberto a ouvir propostas. A lógica é clara. Se a saída ajudar a aliviar a folha e permitir a chegada de reforços pontuais, o negócio passa a ser interessante. Em paralelo, existem atletas mais jovens ou com menor custo que também podem ser negociados, principalmente se surgirem ofertas que permitam recuperar o investimento feito. Há ainda situações mais complexas que colocam a diretoria diante de verdadeiras decisões de risco. Jogadores de qualidade comprovada, que custaram caro e que terminaram a temporada em alta, geram dúvidas legítimas sobre o melhor caminho a seguir. Negociar e fazer caixa ou apostar na continuidade e até mesmo em uma valorização maior no futuro. Esse tipo de escolha exige frieza, análise de mercado e leitura correta do momento do atleta dentro do clube e do futebol internacional. Outro ponto que entra nessa equação é o calendário do próximo ano, que inclui competições importantes e também um contexto especial para alguns jogadores por conta de seleções. Atletas que sonham ou brigam por espaço em seleções nacionais tendem a buscar mais minutos em campo, e isso pode influenciar tanto pedidos de saída quanto propostas que chegam ao clube. O Flamengo sabe disso e monitora cada situação de perto, conversando com empresários e entendendo o que cada jogador espera para o futuro. Enquanto avalia saídas, o clube também se preocupa em manter a espinha dorsal do time. Jogadores considerados pilares do elenco são tratados como prioridade máxima. E o grande desafio da próxima janela é segurar esses nomes diante do assédio de outros mercados. A diretoria reconhece que perder atletas desse nível pode desestruturar o time e obrigar a reconstruções mais profundas, algo que se tenta evitar. Por isso, a estratégia passa por ajustes contratuais, valorização interna e um discurso claro de ambição esportiva. Tudo isso acontece em meio a um sentimento forte de defesa do trabalho realizado ao longo da temporada. Apesar do desfecho doloroso em decisões importantes, há um entendimento interno de que o Flamengo foi competitivo, enfrentou adversários de altíssimo nível e mostrou capacidade de disputar títulos grandes. A cobrança existe, porque o padrão do clube é alto. Mas ela vem acompanhada de uma análise mais justa, que considera o contexto, o desempenho ao longo do ano e a evolução do time em vários aspectos. A partir deste momento, o Flamengo já começa a virar a chave para o próximo ano, com decisões que vão impactar diretamente o elenco, a comissão técnica e a forma como o clube vai se posicionar no mercado. As próximas semanas prometem ser intensas, cheias de negociações, definições e movimentações que vão mexer com o torcedor e desenhar o rumo do time para a nova temporada, que já começa a ser pensada com muita responsabilidade e ambição. Enquanto as decisões administrativas avançam nos bastidores, o ambiente interno do Flamengo segue marcado por uma mistura de frustração e orgulho pelo que foi construído ao longo da temporada. A derrota em um momento decisivo ainda pesa, especialmente pela forma como aconteceu. Mas a avaliação dentro do clube é de que o time mostrou competitividade, personalidade e capacidade de enfrentar qualquer adversário em alto nível.
Esse sentimento é importante porque influencia diretamente o planejamento que começa a ser colocado em prática agora, com foco total em 2026 e na manutenção de um elenco forte, equilibrado e com fome de títulos. O discurso que circula internamente é de proteção ao trabalho realizado. Existe uma preocupação clara em não permitir que análises superficiais apaguem uma campanha que teve números, atuações e resultados expressivos. O Flamengo sabe que o peso da camisa exige conquistas, mas também entende que o futebol é decidido nos detalhes e que nem sempre o melhor desempenho garante o troféu. Por isso, a linha adotada é de correção de rota, ajustes pontuais e evolução constante, sem rupturas bruscas que possam comprometer a base que foi construída com tanto esforço. Nesse contexto, a figura do treinador segue como peça central de todo o planejamento. Mesmo abatido emocionalmente após o fim da temporada, ele é visto como alguém que conseguiu resgatar competitividade, organização e identidade ao time. A conversa com a diretoria gira em torno de continuidade, respaldo e ajustes, deixando claro que qualquer decisão será tomada com base em projeto e não em emoção. O Flamengo entende que estabilidade no comando técnico pode ser um diferencial importante em um calendário longo e desgastante, principalmente quando o objetivo é brigar por títulos grandes desde o início do ano. Paralelamente, o mercado passa a ser observado com mais atenção. O clube mapeia oportunidades, estuda perfis e analisa posições que podem ser reforçadas sempre com cautela para não cometer excessos. A ideia não é reformular tudo, mas sim qualificar o elenco de forma cirúrgica, trazendo jogadores que realmente elevem o nível e que cheguem para disputar posição em alto nível. Esse cuidado passa também pela questão financeira, já que o Flamengo busca equilíbrio entre investimento e sustentabilidade, sem abrir mão da competitividade. A liberação de atletas que não fazem mais parte dos planos entra como peça fundamental nessa engrenagem. Ao reduzir a folha e liberar espaços no elenco, o clube ganha margem para agir com mais inteligência no mercado. Além disso, evita manter jogadores sem perspectiva de minutos, algo que costuma gerar desgaste interno e impacto negativo no ambiente. A diretoria tem consciência de que decisões desse tipo nem sempre agradam a todos, mas são necessárias para manter o grupo focado e alinhado com os objetivos coletivos. Outro fator que pesa bastante nas conversas internas é o aspecto emocional do elenco. Depois de uma temporada intensa, com jogos decisivos e pressão constante, o Flamengo entende que será fundamental trabalhar a recuperação mental dos jogadores. A pausa é vista como estratégica para esfriar a cabeça, refletir e voltar com energia renovada. Ao mesmo tempo, há um cuidado para que a frustração não se transforme em acomodação, mas sim em combustível para uma resposta mais forte no próximo ano. A projeção para a próxima temporada passa também por um planejamento de calendário mais detalhado. O clube quer evitar picos de desgaste, trabalhar melhor a rotação do elenco e chegar nos momentos decisivos com o time inteiro e em boas condições físicas. Isso envolve desde a preparação física até a escolha dos atletas que compõem o grupo, valorizando versatilidade, intensidade e capacidade de decisão. Cada detalhe entra na conta quando se pensa em competir em alto nível em várias frentes. Nos bastidores, a mensagem transmitida é de ambição. O Flamengo não se contenta em apenas participar, e isso vale tanto para competições nacionais quanto internacionais. A diretoria deixa claro que o objetivo é voltar a disputar títulos grandes com protagonismo.
aprendendo com os erros recentes e potencializando os acertos. Esse discurso é importante para manter o elenco motivado e também para atrair jogadores que se identifiquem com essa mentalidade vencedora. O relacionamento com o torcedor também é tratado como prioridade. Há um entendimento de que a torcida teve papel fundamental ao longo da temporada, empurrando o time mesmo nos momentos difíceis. Por isso, o clube busca transparência nas decisões e coerência nas ações, sabendo que cada movimento será acompanhado de perto. A confiança do torcedor é vista como um patrimônio que precisa ser preservado, principalmente em períodos de transição e ajustes. Com todas essas variáveis em jogo, o Flamengo entra em um período decisivo fora de campo. As próximas semanas serão marcadas por conversas intensas, negociações, análises e escolhas que vão definir o rumo do clube no curto e médio prazo. Cada decisão carrega um peso enorme, porque o nível de exigência é alto e a margem de erro é pequena. Ainda assim, o sentimento que predomina é de que o clube está atento, organizado e disposto a fazer o que for necessário para se manter entre os protagonistas do futebol. O foco agora é transformar a dor de uma derrota dura em aprendizado, usando a experiência acumulada para construir um time ainda mais forte, mais preparado e mais competitivo. O Flamengo sabe que o caminho até o topo é árduo e cheio de obstáculos, mas também sabe que tem estrutura, elenco e ambição suficientes para seguir brigando em alto nível e buscar novas conquistas a partir do próximo ano. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mundo do futebol brasileiro vive um verdadeiro terremoto com rumores cada vez mais insistentes sobre a chegada de Paulo Dybala ao Flamengo. Depois de meses de especulações envolvendo interesses de diversos clubes europeus e sondagens discretas no mercado sul-americano, fontes próximas à diretoria rubro-negra indicam que a joia pode, enfim, vestir a camisa do time carioca, em uma negociação que promete abalar as estruturas do futebol nacional. A informação circula com intensidade entre torcedores e jornalistas especializados, que não escondem o entusiasmo com a possibilidade de ver o atacante argentino brilhando no Maracanã. Dybala, conhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo e faro de gol, traria ao Flamengo não apenas talento, mas também uma projeção internacional inédita. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolveu movimentações estratégicas da diretoria para convencer o jogador a trocar o velho continente pelo futebol brasileiro. Algo que, se confirmado, poderia marcar uma nova era de contratações de peso no país. A chegada de um nome desse calibre mexe com a expectativa de toda a torcida, que já se imagina assistindo a dribles desconcertantes e gols decisivos em partidas memoráveis. Os rumores também indicam que a contratação de Dybala poderia ter impactos diretos no estilo de jogo do Flamengo. Jogadores de destaque como Bruno Henrique e Arrascaeta poderiam se beneficiar da presença de um armador tão criativo, abrindo possibilidades táticas inéditas para o técnico. No mercado esportivo, especula-se ainda sobre o efeito que essa movimentação teria nas finanças do clube, sobretudo em relação a patrocínios e bilheteria, já que o impacto de uma estrela mundial sempre reflete fora de campo. Enquanto a diretoria mantém silêncio oficial, a imprensa esportiva segue atenta, tentando confirmar se o rumor se concretizará. Se a contratação se confirmar, Dybala não será apenas mais um reforço,
mas uma verdadeira declaração de ambição do Flamengo, capaz de colocar o clube ainda mais em evidência no cenário internacional. Para os torcedores, a expectativa é quase palpável. A possibilidade de acompanhar um dos maiores talentos do futebol mundial em solo brasileiro transforma cada especulação em uma história que, por si só, já alimenta sonhos. Até lá, resta à torcida observar atentamente cada movimento, entre rumores e flashes de confirmação, aguardando o momento em que Paulo Dybala possa finalmente ser oficialmente apresentado como a mais nova joia rubro-negra. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.